Bom dia. Muito bem, bom dia. De verdade, como é que fala? Bom dia. Bom dia. Muito bem, eu queria agradecer a presença de vocês todos, queria agradecer a todos que estão colaborando tecnicamente para que tenhamos êxito nos estudos de hoje, de amanhã. Queria agradecer especialmente, claro, ao Eurípides, que, querendo ou sem querer, fez com que nós hoje, justo no 18 de abril, nós pudéssemos estar reunidos em torno de algo que tem toda uma ligação, não só com Allan Kardec, mas com o resultado maravilhoso do codificador da doutrina espírita, que é a nossa doutrina espírita. Então, nós temos, assim, várias questões para nós examinarmos ao longo desses 2 dias. Quero deixar também vocês todos muito à vontade para, no momento adequado, quanto a perguntas, questões, dúvidas, que vocês possam estar participando ativamente também. Esse tema, vejam só, é escolha do Eurípides, mas um pouco minha também, naturalmente, porque, aliás, nós temos conversado sobre essas questões há muito tempo, né? A ideia da divulgação da doutrina espírita. Mas reparem, o título é Mediunidade, Magnetismo e Espiritualidade. Se nós pensarmos bem, no mesmo título de uma abordagem com os 3 temas em conjunto, em verdade nós temos aí 3 ciências diferentes que se relacionam, que se integram, e é por isso que nós todos vamos usar algumas horas de hoje e de amanhã para tentarmos ver isso mais de perto, eu diria, né? Então, mediunidade nós sempre tivemos no planeta Terra, é uma questão universal. Mas é claro, depois do surgimento da doutrina espírita, que nós fomos podendo estudar essa ciência. Aliás, lembrando que a ciência espírita é a ciência da mediunidade. E nós fomos compreendendo melhor a partir dos estudos de Kardec e, sobretudo, a partir da publicação do 2º livro da série principal, como eu digo, que é o Livro dos Médiuns. Mas, depois da publicação da primeira edição desta obra magnífica, que inclui exatamente o 2º tema, que é o magnetismo, no sentido do magnetismo e de pura expressão utilizada na obra citada por Allan Kardec. Nós vamos desdobrar isso depois, né? Então, a partir do trabalho do codificador, essa ciência foi muito melhor compreendida, examinada pelos espíritas, pelos cristãos de um modo geral, que ao longo de suas vidas foram tendo convites para observarem algo dessa ciência para uma compreensão melhor da realidade planetária. Porque mediunidade é algo que diz respeito a todo mundo. Não me refiro necessariamente à mediunidade ostensiva, mas até esta tem a ver com o planeta inteiro. Eu me refiro à mediunidade sutil, à mediunidade intuitiva, que está presente na vida de todo mundo, mas de uma maneira discreta, de uma maneira pouco identificada ou reconhecida. Mas é próprio da natureza humana. E por que é próprio? Porque nós no planeta Terra, e este é o caso aqui, se esse é o caso em Júpiter, ou na estrela Alfa de Sirius, ou em Aldebaran, no Betelgeuse, nós não sabemos. Mas na Terra, a vida humana, ela se apresenta
em parte no plano físico e em parte no mundo espiritual. Não é verdade? Nós conhecemos melhor o lado de cá, desde toda a história da humanidade e, sobretudo, hoje em dia, porque estamos encarnados. Os desencarnados o fazem do outro lado. Mas quanto mais nós estudamos a doutrina espírita, lembrando que os livros e textos de Allan Kardec são em número de 32, e não apenas o conhecido principal, é verdade, como o Pentateuco kardeciano. Reparem, a ideia qual é? A vida no planeta Terra, ela se distribui em parte do lado de cá, em outra parte ainda maior, mais numerosa, do outro lado. Vocês lembram que Emmanuel, ele escreveu livros de instrução, A Caminho da Luz, Pensamento e Vida, Roteiro, Emmanuel e assim por diante. E ele foi também capaz de escrever, e todos eles, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, vieram até nós os romances. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo e Estevão, e assim por diante. Se vocês buscarem, como eu busquei um dia, o livro Roteiro, há um capítulo chamado O Grande Educandário. No primeiro parágrafo deste capítulo, Emmanuel diz assim: somos na Terra 22 bilhões de humanos. E ele diz somos porque ele também é. Era e sempre foi, encarnado ou desencarnado. Então, no tempo em que essa obra foi escrita, há mais ou menos 80 anos atrás, a população encarnada na Terra era de 2,2 bilhões de humanos. Hoje em dia, o crescimento foi impressionante. De lá, quando a obra foi escrita até a atualidade, na estatística recente, nós temos 8,2 bilhões de encarnados. Dentre eles, nós todos aqui em Divinópolis. Não é verdade? Mas lá no Rio de Janeiro, seja onde for, há toda uma distribuição desses 8,2 bilhões em toda a esfera terrestre, portanto planetária. No Oriente, no Ocidente, Hemisfério Norte, Hemisfério Sul. Mas se eu uso de fazer uma continha, o que eu fico, mesmo que não tenha havido historicamente nesses 80 anos, a chegada de muitos, a partida de outro tanto, nós teríamos aproximadamente hoje 14 bilhões de desencarnados. Por mais que as obras de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos, de outros autores, através da mediunidade, por exemplo, de Dona Ivone, do Amaral Pereira, nós não temos uma ideia mais ampla da realidade do outro lado. Nós temos indícios, nós temos, vamos dizer assim, contribuições para conhecermos melhor o outro lado da vida. Se nós não tivéssemos lido Nosso Lar e ficado com a base da doutrina espírita, que é com Allan Kardec, certos detalhes nós não conheceríamos até hoje. E aí nós nos lembramos o caráter de revelação progressiva da realidade. Dito de uma outra maneira, da verdade. A primeira etapa, Allan Kardec. A segunda etapa, o trabalho maravilhoso, planejado nas alturas, através da mediunidade de quem? De Francisco Cândido Xavier. Um cisco de Deus
como ele gostava de se referir a ele. Então, nós não saberíamos sobre cidades astrais, sobre como funciona uma colônia. Nós não saberíamos, nós vamos ver isso hoje até meia-noite, vamos ver tudo. Aí não sei onde, pelo visto, teve uma mudança, mas onde for, nós temos o que examinar, o que estudar nos debruçamos. Meia-noite 14, amanhã é domingo, ninguém estuda, ninguém vai trabalhar. E se precisar dar plantão, não tem problema, eu dou atestado. Libero numa coisa, eu tenho aqui várias folhas de versícular e trouxe o carimbo frente e verso, que é para ninguém ter problema depois na empresa. Então, a ideia para nós é a ideia de que o mundo espiritual da Terra, ele é numericamente muito significativo. De tal maneira que nós temos muito mais espíritos humanos do outro lado do que aqui. Essa ciência diz respeito a cada um de nós conhecermos melhor que mundo é este. Então, o outro aspecto desta questão é no sentido de, por mais que nós tenhamos agora uma lembrança de Emmanuel quanto ao número efetivo de espíritos humanos encarnados, mais os desencarnados, uma coisa é o aspecto numérico, outra coisa é o tipo de vida. Por mais que, de novo, o trabalho de Chico Xavier com esses autores desencarnados nos tenham trazido coisas maravilhosas para o nosso estudo, para o nosso entendimento, falta ainda muita coisa. E quando nós usamos a referência no slide título, mediunidade, a mediunidade é algo que nos permitiu, e talvez eu possa dividir um pouco com vocês, em reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec. Nós estamos, vamos dizer assim, lidando no mundo espiritual há quase meio século. Porque filho de pais espíritas, meu pai e minha mãe se conheceram na juventude espírita de um centro espírita centenário de Porto Alegre, chamado Paz e Amor. Eram bem jovens, casaram, tiveram 4 filhos e eu sou caçulinha. Minha mãe me chamava de Serginho. E ela era mais baixinha, ela tinha que fazer isso para me apresentar, porque na altura eu já tinha 1,80 m. Depois eu ainda cresci um pouquinho. Mas a ideia é de que, por causa desse aspecto de programação, em casa, no dia a dia, na hora do almoço, na hora do lanchinho da tarde, num momento ou outro, eles sempre estavam conversando sobre a doutrina espírita. Minha mãe era médium, então ela contava histórias dos casos que vieram dos espíritos desencarnados, alguns trazidos para serem socorridos, e outros eram espíritos mais adiantados e traziam instruções. E ela compartilhava. Meu pai, como foi presidente da FEB, muito ligado ao livro espírita, em casa deles, onde eu vivia, o que tinha lá em casa eram livros, tanto dela como dele. E eu andava no apartamento, em Copacabana, e eram livros que normalmente o movimento espírita não examina com frequência. Alexander Aksakov, Gabriel Delane, Leon Denis, toda a obra de Emmanuel, de Chico Xavier, a revista espírita, os 12 volumes de Allan Kardec, porque eles, sobretudo meu pai, eram muito ligados à importância da divulgação doutrinária através da edição de livros importantes para o movimento espírita brasileiro.
e para o movimento espírita internacional. Eu tenho, porque herdei os livros deles dois, eu tenho muitos livros em francês, que não eram originalmente em francês, mas a FEB daqueles tempos, ele na direção, eles faziam a versão em francês para divulgar para a Europa. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto eu agradeceria e agradeço todos os dias ter podido nascer num lar com pais espíritas. E isso permitiu que eu fosse como que conhecendo melhor a teoria da mediunidade através dos grandes autores espíritas, mas também despertasse o interesse de frequentar reuniões mediúnicas há muito tempo, sempre aprendendo. Eu gosto de compartilhar a ideia de que reuniões mediúnicas sérias, sobretudo reuniões de assistência aos desencarnados, reuniões de desobsessão e outras reuniões mediúnicas, aquilo ali é uma escola maravilhosa. Você aprender no dia a dia das questões dos desencarnados e até você poder contribuir pelo diálogo fraterno e às vezes com outras ferramentas para que as coisas possam ficar melhores para os envolvidos. Ficam melhores para nós que vamos conhecendo o mundo espiritual da Terra. E lembrando com vocês, nós não comentamos, vocês não ouvem falar de reforma íntima, de autoconhecimento. Reunião mediúnica é ferramenta para o despertar de qualquer um que queira conhecer melhor não só a realidade planetária, incluindo as questões entre desencarnados e encarnados pelas reuniões mediúnicas, mas você compreender que uma forma de você se autoconhecer e buscar desse modo uma reforma íntima é conhecendo o mundo como ele é, o sofrimento dos desencarnados. Lembrando que hoje nós estamos na matéria, usando a vestimenta física, mas amanhã ou depois, vai. Tchau. Não é? O tempo da encarnação termina um dia. E outra coisa que o Espiritismo nos diz, já começou e já terminou inúmeras vezes. Essa é uma reencarnação. Nós temos milhares e milhares de anos indo e voltando, reencarnando, desencarnando e nascendo algum tempo depois, mais adiante, para empreendermos uma nova jornada reencarnatória. O processo evolutivo, que não é universal, estamos falando da Terra, para espíritos da condição como as nossas, o planeta ideal é este, senão nós não estaríamos aqui. E sendo aqui o nosso mundo ideal, próprio para quem seja compatível moralmente com um mundo semi-primitivo, também chamado de expiações e de provas, é aqui. E aqui as coisas são assim, vamos indo e voltando. Nós progredimos na erraticidade também. No mundo espiritual, você pode alcançar elementos maravilhosos para uma vida futura mais abrangente, mais rica de oportunidades evolucionárias. Mas, desde que você, desencarnando, você possa viver em lugares que são lugares prósperos. O tio André Luiz, quando desencarnou no pós-operatório de uma cirurgia abdominal por causa de um câncer de cólon, para onde ele foi?
Algum de vocês sonhou de que quando morresse ou desencarnasse, fosse dar um pulinho lá onde ele viveu meia dúzia de anos? Levante o braço. Claro que não. Mas quando ele é levado para a colônia nosso lar, todo mundo começou a fazer contato com Veneranda. É ou não é? Quando vocês conheceram, através da literatura, pela mediunidade de Chico e através do autor André Luiz, fazendo parte da equipe dirigida por Emmanuel, todo mundo começou a pensar: em quê? Quando eu desencarnar, onde é que eu quero viver? Se não exatamente lá, mas uma cidade astral razoavelmente semelhante. Não é verdade? E todo mundo começou a estabelecer um contato mental com Veneranda, porque de todos os administradores da colônia, Veneranda é aquela que se apresentou mais diretamente. Não é verdade? Então ela era a responsável, nomeadamente, na administração da colônia. Todo mundo conversou com ela, mentalmente. Tipo assim: tia, consegue um lugar para mim e para toda a minha família quando nós morrermos? Foi assim ou não foi? Ainda vocês têm tempo de buscar isso, mas lembrando que aquela colônia é uma, são milhares em torno do planeta Terra, umas mais elevadas, outras muito próximas, outras um pouco mais para baixo, mais perto do umbral médio, porque lá é umbral, só que é um umbral superior. Onde André Luiz viveu é um umbral inferior, lá ninguém quer. Foram tantos os pedidos dos brasileiros, sobretudo, para quererem um lugar na colônia Nosso Lar, criou-se um problema. O número de pedidos, porque foram 3 milhões de exemplares do livro que foram adquiridos e supostamente lidos, mais 3 milhões viram o filme. E Veneranda não teve mais descanso. Todo mundo pedindo, por favor, de joelhos, teve de tudo. E aí, o que ela pôde fazer? Ela conclamou os engenheiros siderais. Tipo, olha, tem uma turma lá do Brasil, mas não é só, que todos querem vir para cá. Como nós vamos fazer? Eles passaram meses examinando a região aquela para verem como ampliar a colônia. E eles disseram: olha, em função da equação espaço-tempo, em função do campo gravitacional da Terra e da estrutura massiva de nosso lar, não dá para ampliar muito. E aí criou-se uma dificuldade. Foi aí que pela primeira vez surgiu a ideia do puxadinho. De lá para cá, porque a obra é antiga e essas questões também são, não é? Nós temos milhares de puxadinhos. Vocês sabem o que é isso? Lá no Rio de Janeiro tem muito. Uma pessoa, por exemplo, um casal jovem, engravida, vai ter um neném, não tem emprego, ele ou ela, e aí vão, como vão fazer? Vão para um puxadinho, não é? Os pais dão jeitinhos, apertam daqui, promovem uma edificação pequena, mas do lado, e resolvem o problema por um tempo. Então, todo mundo entendeu naquela altura que é melhor um puxadinho em nosso lar do que um mausoléu, uma mansão, um castelo. Não é verdade? Eu já tenho meio puxadinho feliz da vida, até com escritura.
brincando de algo que é para a nossa reflexão. Eu só vou recordar com vocês uma ideia. Com André Luiz, nós ficamos tendo noções melhores da realidade do outro lado. Mas com décadas de atividades na célula mediúnica, sobretudo de assistência, inexoravelmente, inevitavelmente, nós fomos conhecendo, através de médiuns muito bem capacitados, com a vidência, o que nós temos lá do outro lado. Existe um livro que eu recomendo sempre, é da FEB também, chama-se As 7 Esferas da Vida. Mário Frigeri, podem anotar, ou então me perguntem depois que eu partilho com vocês. É um livro que não é mediúnico, é um livro de compilação. Ele reuniu informações de várias referências, vamos dizer assim, muito boas. Então vejam uma noção melhor para nós. Quando André Luiz, no livro Nosso Lar, pergunta: Lísias, o que são as trevas? Lísias responde. E ele era um instrutor da colônia, dos muitos com quem André Luiz conviveu e aprendeu com eles. Pois bem, quando ele fala sobre as trevas, todos que leram ficaram surpresos. Então isso tem a ver com o livro As 7 Esferas. Então, a grosso modo, salvo o melhor juízo, não acredito, aqueles desencarnados que frequentam os seus próprios lares ou lares alheios, que frequentam as ruas ou avenidas, o metrô de uma cidade, aqueles que frequentam igrejas, templos, shopping centers, centros espíritas, frequentam com um tempo maior de permanência, isso é um grau médio. Eu tenho casos curiosos, atendendo, por exemplo, me lembro bem, uma criança com risco de vida iminente, em coma por uma meningoencefalite. Nós abrimos o atendimento para ela e uma médium pediatra que trouxe o caso para a equipe atender, ela se desdobra, porque todos os médiums trabalham desdobrados. Sem desdobramento não tem mediunidade, mesmo intuitiva, mesmo sutil. Então ela disse: Sérgio, eu estou aqui na UTI do tal hospital, um dos mais conhecidos, um hospital público grande do Rio de Janeiro. Olha, o leito 8 tem pelo menos 6 pacientes que morreram e estão ali no mesmo leito. Olha como a falta de conhecimento da realidade atrasa de várias maneiras o nosso progresso. Então, antes de atender o caso daquela criancinha de risco de vida, nós usamos recursos que têm um pouco a ver com a motivação de eu ter buscado estudar a ciência mãe, que é a física, seja a física clássica e a física moderna, que inclui a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Deus é físico, como às vezes eu gosto de lembrar, porque é a ciência pai ou a ciência mãe. Então, o que acontece? Nós usamos, vamos dizer, ferramentas, e antes de cuidar da criança, nós fizemos um cuidado para os nossos irmãos, a maioria inconscientes, desencarnaram e permaneceram, quase que empilhados nos mesmos leitos. Tem como nós ajudarmos? Claro, tem como nós ajudarmos em tudo. Só temos que ter as ferramentas adequadas. E aí, primeiro, eles foram tratados magneticamente, fluidicamente, por efeito de campo. Não foram casos em que eles vieram pela psicofonia com médium A, B ou C. Não precisa.
Porque se fôssemos usar sempre e tão somente a psicofonia, você teria que se dedicar todo o tempo de cada reunião, teríamos filas de espíritos atrás de cada médium. Vem um diálogo, vem outro diálogo. Não é assim. O diálogo é sempre maravilhoso, acolhedor, pertinente, mas quando o número de espíritos enfermos necessitados é maior, nós temos ferramentas próprias para uma agilização do benefício para todo mundo. E nós nunca interrompemos aquela abordagem até que o último, verificados pelas médiuns videntes, tenham sido levados para o alto, para postos de auxílio, para lugares de acolhimento em esferas mais altas. Então, uma reflexão para nós e para o futuro: é válido essa abordagem do livro As Sete Esferas? Pois bem, umbral médio, vamos dizer, nós estamos aqui, somos 100 pessoas. Além de nós que nos vemos sem mediunidade, quem tem evidência vê mais 500 desencarnados, aproveitando a presença de vocês, ligados a qualquer um de nós, necessitados, aflitos, que vêm na instituição, mesmo adaptada, porque esta é um espaço público, né, de governo, ainda assim ele foi todo preparado para a manhã de hoje. De tal modo que eles vêm aproveitar o ensejo de reflexões sobre o mundo espiritual também. Porque se nós estamos falando de mediunidade, magnetismo e espiritualidade, nós estamos lidando com algo que é tanto do lado de cá como do lado de lá. Por isso que a mediunidade é uma coisa universal. Olha o tamanho da população terrestre encarnada hoje e olha o tamanho, numericamente falando, da população de desencarnados. Todos, absolutamente todos, são importantes. Então, André Luiz foi para onde? Umbral inferior. Quando André Luiz sobe por merecimento, prece, inspiração da sua mãe, ele vai para nosso lar, umbral superior. Se eu for examinar para baixo, você tem como Lísias, quando ele pergunta, porque André ouvia falar, perguntou para o instrutor. E aí ele disse: olha, é o lugar mais escuro e onde existem um sem número de espíritos com as maiores dificuldades. E ele, Lísias, falava com o entendimento que ele, como instrutor da colônia, já possuía, mas ele não sabia tudo. Ele não conhecia tudo, de tal maneira que ainda para baixo das trevas, didaticamente, por uma questão vibratória, por uma questão de frequência mental em hertz, você tem treva superior, perto do umbral inferior, treva média e treva inferior. Aí alguém podia pensar: chega, acabou. Não. Aí vem as regiões abissais. Nas reuniões mediúnicas sérias, em que determinados grupos vão trabalhando, tentando ajudar as pessoas com problemas médicos sérios, e entrando em dramas coletivos, recentes ou antigos, que levaram à desencarnação com grande sofrimento, você dedica o espaço da reunião mediúnica para atender os desencarnados. Seja no incêndio da boate Kiss, 270 mortos, todos queimados. Vocês pensam, imaginam que quando as pessoas morrem dessa forma, seja uma pessoa, seja um coletivo maior ou menor,
Em seguida, horas depois, estão todos bem? Foram todos resgatados pelos benfeitores? É o contrário. Há uma ideia de estagnação. Então, todo centro espírita, toda casa de caridade que procure desenvolver equipes mediúnicas para além daquelas reuniões mediúnicas mais padronizadas, em que o dirigente, por causa do atendimento fraterno, acolhimento fraterno, naquela semana reuniu 12 pacientes que vieram se queixar de seus problemas e o atendente achou que era para levar para a reunião mediúnica. Eles se reúnem em torno de uma mesa na casa e tem um caderno com os nomes de todos a serem beneficiados. Tudo isso é maravilhoso. Qualquer espírito que possa ser resgatado, ajudado, liberto, em favor dele ou deles e em favor daquele que estava sofrendo aquela investida, aquele processo de influenciação prolongada, todos se beneficiam. Mas para certos contextos há uma outra dinâmica que talvez amanhã nós possamos conversar, porque amanhã nós vamos contar casos reais, ilustrativos de uma nova medicina. E para essa nova medicina existir, ela é espírita. Então é preciso o conhecimento da mediunidade, do magnetismo, para que essa medicina possa ser cada vez mais útil no mundo inteiro, e não só agora, mas para o futuro como um todo. Então, meus amigos, reparem, umbral médio, aqui ó, umbral inferior, exemplo André Luiz, mas tem no mundo inteiro. Todas essas camadas ou esferas, elas são em toda a geofísica da Terra, seja na Austrália, seja no México, seja na Rússia, seja no Uruguai, em qualquer lugar. Divinópolis, aqui é um umbral médio. Se você tivesse evidência, você olha para baixo, umbral inferior, trevas, superior, médio, inferior e regiões abissais. O que é delicado de lembrar é que as regiões mais populosas da vida do além-túmulo são as esferas escuras e tristes, onde demoram-se bilhões de nossos irmãos que não compreenderam o sentido da evolução espiritual de cada um. Mas tem um lado também para nós logo nos apegarmos. Nosso lar e todas as colônias em torno do mundo, terra, umbral superior. Aí vem uma esfera mais alta para cima, aqui em Divinópolis também. Se você, em qualquer cidade, você fixa uma reta, você tem as esferas para baixo e as esferas para cima. Para vocês se animarem, porque até então era tudo muito triste, a ideia qual é? A ideia arte, cultura e ciência. É a mais alta depois do umbral superior. Quem dirige é Leonardo da Vinci, que é ligado à cultura, que é ligado à ciência, amor e caridade. Ele, por outorga de Jesus. E aí nessa esfera, você teve, contribuindo para a evolução geral da humanidade, espíritos que alcançaram por merecimento a vida nessa tal esfera, e lá com seus colegas de áreas de estudos, eles foram desenvolvendo benefícios para a humanidade. Exemplo típico: vacina. Vacina é um projeto divino. Contando com quem? Com aqueles que pudessem cientificamente
trabalharem no seu desenvolvimento. Quem é o pai da vacina? Ganha uma caixa de bombons suíço ou belga de tamanho médio. Quem é o pai? Podia ser mãe. Quem é o pai da vacina? Luiz Pasteur. Hipócrates. Eu só esqueci de dizer que quem fica aí dando palpite errado é quem traz o bombom. Amiga, estou vendo, e ainda estamos no sábado de manhã. Eu estou vendo que a minha mala ela vai voltar mais cheia para casa do que como ela veio. Mas o palpite, ou ideia, ou Galeno na Itália e Roma, não. Esses são pais da medicina. Mas Galeno é muito antigo, Hipócrates é muito antigo. Outra oferta de bombom. Quem me disser qual é o primeiro médico da história da Terra? Agora está todo mundo muito cuidadoso. Tipo assim, eu não vou arriscar, tenho certeza. É uma informação pouco difundida. O pai da medicina, oficialmente falando, é Hipócrates. Mas Hipócrates veio 3 séculos depois de Imhotep. Imhotep era amigo do faraó no Egito e é a primeira entidade, ser humano, que é visto cuidando de um paciente acamado, na verdade no chão. Imhotep, lá longe numa dinastia, há 3.000 anos atrás. Então, voltando para o que importa mais, a ideia é de que o desenvolvedor, no fundo, ele ficou conhecido, mas era a equipe dele na esfera aquela. Quando ele dorme, como quando qualquer um dorme, para onde nós vamos? Para o mundo espiritual, imediatamente. E vamos, precisa, porque se fôssemos usar sempre então somente a psicofonia, você teria que se dedicar todo o tempo de cada reunião, teríamos filas de espíritos atrás de cada médium. Vem um diálogo, vem outro diálogo. Não é assim. O diálogo é sempre maravilhoso, acolhedor, pertinente, mas quando o número de espíritos enfermos necessitados é maior, nós temos ferramentas próprias para uma agilização do benefício para todo mundo. E nós nunca interrompemos aquela abordagem até que o último, verificados pelas médiuns videntes, tenham sido levados para o alto, para postos de auxílio, para lugares de acolhimento em esferas mais altas. Então, uma reflexão para nós e para o futuro: é válido essa abordagem do livro As 7 Esferas? Pois bem, umbral médio, vamos dizer, nós estamos aqui, somos 100 pessoas. Além de nós que nos vemos sem mediunidade, quem tem evidência vê mais 500 desencarnados, aproveitando a presença de vocês, ligados a qualquer um de nós, necessitados, aflitos, que vêm na instituição, mesmo adaptada, porque esta é um espaço público, né, de governo, ainda assim ele foi todo preparado para a manhã de hoje. De tal modo que eles vêm aproveitar o ensejo de reflexões sobre o mundo espiritual também. Porque se nós estamos falando de mediunidade, magnetismo e espiritualidade, nós estamos lidando com algo que é tanto do lado de cá
como do lado de lá. Por isso que a mediunidade é uma coisa universal. Olha o tamanho da população terrestre encarnada hoje e olha o tamanho, numericamente falando, da população de desencarnados. Todos, absolutamente todos, são importantes. Então, André Luiz foi para onde? Umbral inferior. Quando André Luiz sobe por merecimento, prece, inspiração da sua mãe, ele vai para nosso lar, umbral superior. Se eu for examinar para baixo, você tem como Lísias, quando ele pergunta, porque André ouvia falar, perguntou para o instrutor. E aí ele disse: olha, é o lugar mais escuro e onde existem um sem número de espíritos com as maiores dificuldades. E ele, Lísias, falava com o entendimento que ele, como instrutor da colônia, já possuía, mas ele não sabia tudo. Ele não conhecia tudo, de tal maneira que ainda para baixo das trevas, didaticamente, por uma questão vibratória, por uma questão de frequência mental em hertz, você tem treva superior, perto do umbral inferior, treva média e treva inferior. Aí alguém podia pensar: chega, acabou. Não. Aí vem as regiões abissais. Nas reuniões mediúnicas sérias, em que determinados grupos vão trabalhando, tentando ajudar as pessoas com problemas médicos sérios, e entrando em dramas coletivos, recentes ou antigos, que levaram à desencarnação com grande sofrimento, você dedica o espaço da reunião mediúnica para atender os desencarnados. Seja no incêndio da Boate Kiss, 270 mortos, todos queimados. Vocês pensam, imaginam que quando as pessoas morrem dessa forma, seja uma pessoa, seja um coletivo maior ou menor, em seguida, horas depois, estão todos bem? Foram todos resgatados pelos benfeitores? É o contrário. Há uma ideia de estagnação. Então, todo centro espírita, toda casa de caridade, que procure desenvolver equipes mediúnicas para além daquelas reuniões mediúnicas mais padronizadas, em que o dirigente, por causa do atendimento fraterno, acolhimento fraterno, naquela semana reuniu 12 pacientes que vieram se queixar de seus problemas e o atendente achou que era para levar para a reunião mediúnica. Eles se reúnem em torno de uma mesa na casa e tem um caderno com os nomes de todos a serem beneficiados. Tudo isso é maravilhoso. Qualquer espírito que possa ser resgatado, ajudado, liberto, em favor dele ou deles e em favor daquele que estava sofrendo aquela investida, aquele processo de influenciação prolongada, todos se beneficiam. Mas para certos contextos há uma outra dinâmica que talvez amanhã nós possamos conversar, porque amanhã nós vamos contar casos reais, ilustrativos de uma nova medicina. E para essa nova medicina existir, ela é espírita. Então é preciso o conhecimento da mediunidade, do magnetismo, para que essa medicina possa ser cada vez mais útil no mundo inteiro, e não só agora, mas para o futuro como um todo. Então, meus amigos, reparem, umbral médio, aqui ó, umbral inferior, exemplo André Luiz, mas tem no mundo inteiro.
Todas essas camadas ou esferas, elas são em toda a geofísica da Terra. Seja na Austrália, seja no México, seja na Rússia, seja no Uruguai, em qualquer lugar. Divinópolis, aqui é um grau médio. Se você tivesse evidência, você olha para baixo, umbral inferior, trevas, superior, médio, inferior e regiões abissais. O que é delicado de lembrar é que as regiões mais populosas da vida do além-túmulo são as esferas escuras e tristes, onde demoram-se bilhões de nossos irmãos que não compreenderam o sentido da evolução espiritual de cada um. Mas tem um lado também para nós logo nos apegarmos. Nosso lar e todas as colônias em torno do mundo, Terra, umbral superior. Aí vem uma esfera mais alta para cima, aqui em Divinópolis também. Se você, em qualquer cidade, você fixa uma reta, você tem as esferas para baixo e as esferas para cima. Para vocês se animarem, porque até então era tudo muito triste, a ideia qual é? A ideia arte, cultura e ciência. É a mais alta depois do grau superior. Quem dirige é Leonardo da Vinci, que é ligado à cultura, que é ligado à ciência, amor e caridade. Ele, por outorga de Jesus. E aí nessa esfera, você teve, contribuindo para a evolução geral da humanidade, espíritos que alcançaram por merecimento a vida nessa tal esfera, e lá com seus colegas de áreas de estudos, eles foram desenvolvendo benefícios para a humanidade. Exemplo típico: vacina. Vacina é um projeto divino. Contando com quem? Com aqueles que pudessem cientificamente trabalharem no seu desenvolvimento. Quem é o pai da vacina? Ganha uma caixa de bombons suíço ou belga de tamanho médio. Quem é o pai? Podia ser mãe. Quem é o pai da vacina? Luiz Pasteur. Hipócrates. Hipócrates. Eu só esqueci de dizer que quem fica aí dando palpite errado é quem traz o bombom. Amiga, estou vendo, e ainda estamos no sábado de manhã. Eu estou vendo que a minha mala, ela vai voltar mais cheia para casa do que quando ela veio. Mais um palpite, ou ideia, Galeno na Itália e Roma, não. Esses são pais da medicina. Mas Galeno é muito antigo, Hipócrates é muito antigo. Outra oferta de bombom: quem me disser qual é o primeiro médico da história da Terra? Agora está todo mundo muito cuidadoso. Tipo assim, eu não vou arriscar, com certeza. É uma informação pouco difundida. O pai da medicina, oficialmente falando, é Hipócrates. Mas Hipócrates veio 3 séculos depois de Imhotep. Imhotep era amigo do faraó no Egito e é a primeira entidade, ser humano, que é visto cuidando de um paciente acamado, na verdade no chão. Imhotep
lá longe numa dinastia, há 3.000 anos atrás. Então, voltando para o que importa mais, a ideia é de que o desenvolvedor, no fundo, ele ficou conhecido, mas era a equipe dele na esfera aquela. Quando ele dorme, como quando qualquer um dorme, para onde nós vamos? Para o mundo espiritual, imediatamente. E vamos, porque cada um tem um lugar. Tem uns que são, tem uns que não. Tem uns que nem saem. Oi? Tem uns que nem saem, ficam lá na coisa. Por questão de se preservar, eu não vou é lugar nenhum, vou ficar é aqui mesmo. Né? Mas então, a ideia qual é? A ideia é de que o nome dele é Eduardo Jenner, em inglês, no tempo da varíola. E no tempo da varíola, como não tinha vacina antivariólica, que se desenvolveu depois, mas começa com ele. 300 anos atrás, mais ou menos. E aí, era a época que os europeus, os ingleses, crianças morrendo de varíola. Vocês nunca viram isso? Por quê? Porque a população planetária é vacinada contra a varíola. Ai de nós, se não tivéssemos a vacina. Exemplo, a antivariólica. E aí, o que ele faz? Os vizinhos dele morriam. Ele, como médico, ele tem uma ideia completamente inesperada. Ele vai numa senhora que tinha lesões nas mãos e tira com a ponta, como se fosse uma ponta de uma caneta antiga daquelas que escrevia bonitinho, caneta tinteiro, lembra disso? Não é do meu tempo, mas eu lembro da história. E aí ele inocula aquela pontinha numa pústula de varíola, quando não tinha remédio também. Não é só a questão da vacina. Não existe medicamento contra a varíola, vamos dizer assim. Mas não seria tão necessário hoje, por causa das campanhas de vacinação desde a infância. Primeira infância, segunda infância e assim por diante. E aí o que acontece? Ele inocula no braço do filho. Supostamente, pústula tem um micro-organismo da varíola. No que ele inocula no filho, sabe-se hoje, o filho não adoeceu. E ele, com essa inoculação, desperta o sistema imunológico do filho, e o filho fabrica imunoglobulinas contra o vírus. Se defende muito bem e passa ileso dessa estratégia. Então, quem descobre a imunidade, o sistema imunológico, imunidade humoral, imunidade celular, tudo começa com Eduardo Jenner. Ele é o pai da vacina. E assim como na varíola, nós temos vacina contra a influenza, vírus sincicial respiratório, nós temos vacinas para muitas doenças. Por que o panorama mundial da Covid-19 mudou? Vacina. Demorou, mas chegaram. Enfim. Então, é uma ideia de um exemplo de quem vive pensando em termos de arte, cultura e ciência. Grandes poetas, grandes autores de literatura, grandes artistas, Rembrandt, Renoir e tantos outros que iluminaram com as suas pinturas, esculturas, a humanidade até hoje. De onde eles são? De lá. Eles não têm nenhuma afinidade com esferas inferiores. É claro que não conta apenas as habilidades intelectuais, porque pode ter muita habilidade, mas ter um adoecimento moral. E o que conta é a parte moral, vai descer. Ou já é de baixo. Entendem a ideia? Pois bem, existe outra chamada amor fraterno universal.
mais alta do que esta de arte, cultura e ciência. Quem vive lá? Aqueles que desenvolveram esse amor ao longo da história, das suas histórias e da história da humanidade. E a mais alta de todas, a do governo da vida. É outra história, aliás, é uma esfera muito pouco conhecida, mas Jesus não mora nela. Jesus está entronizado nessa esfera. Mas os cristos de cada mundo planetário do sistema solar se reúnem e vivem na estrela. E a nossa estrela é o sol de cada dia. Então, essa é uma outra reflexão. Então, são algumas lembranças para nós, porque quando nós estamos na reunião mediúnica com equipes apropriadas, experientes, vamos dizer assim, capacitadas, você sobe e desce. Você interage com espíritos de uma condição moral melhor e vivem nas esferas mais altas e nos dão assistência para que tudo corra bem nos atendimentos dos problemas médicos e nos dramas coletivos da humanidade, e aqueles que são os que precisam de ajuda. Vou lembrar algo que tem a ver com a medicina. Ninguém tem uma doença, uma patologia, seja ela orgânica, corporal, seja ela uma questão mental, estando sozinho. Doença ou transtorno são efeitos, legado que nós deixamos para nós mesmos. De quando? Um que outro desta vida. Mas a grande maioria, como nós tivemos N reencarnações, e a lei do progresso, Kardec, nos diz o quê? Que de alguma forma nós avançamos um pouco em cada reencarnação, em cada dia, em cada época. Então, se muitos têm problemas por causa de situações mal administradas na vida anterior, em vidas mais antigas, séculos ou milênios atrás, as questões foram muito mais sérias. Até porque, se hoje a Terra é tida como planeta de provas e expiações, ela já foi primitiva. E quando ela era primitiva, quem é que estava lá? Não é verdade? Ah, mas há 5.000 anos eu não lembro de nada, muito menos há 10.000, mas você já existia. Nós somos seres multimilenares. E onde nós estávamos? Na Terra. A Terra recebeu os caterinos entre 100.000 e 140 mil anos. Grande parte da população espiritual da Terra veio de lá. Outra parte vem se desenvolvendo no próprio planeta Terra, desde a sua primitividade. Que bom, já somos um pouco melhores. Mas a ideia qual é? Nenhum doente está sozinho. Querem ver uma outra maneira de eu abordar isso com vocês? Um paciente com câncer, uma neoplasia, um tumor, seja do órgão que for, fígado, estômago, mama, ovário, próstata, cérebro, pulmão, seja qual for a localização, o que acontece? Você recebe essa pessoa na casa espírita e aí você leva para a reunião mediúnica, porque você aprendeu que tem algo pendente historicamente na vida desse paciente, e é essa pendência kármica histórica que está por trás das doenças de agora, seja a doença que for, linfoma, leucemia, mieloma múltiplo, bronquiectasia, enfisema pulmonar, miocardiopatia dilatada idiopática, doença arterial coronariana, problemas ginecológicos, urológicos, digestivos, reumáticos.
Quanto mais o paciente é sintomático, quanto mais ele tem sofrimento, mais fácil de você encontrar as origens. Tem coisas que ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mostram, mas no corpo. Mas o que tem no corpo não é vestimenta, o que nós temos no corpo é efeito. As origens estão no perispírito e na nossa história. Os médicos olham os perispíritos dos pacientes, só se ele raramente tem mediunidade de evidência, mas em geral ele não envolve isto na sua abordagem diagnóstica, nem na sua abordagem terapêutica. Então, qual é a ideia? A ideia de que o corpo e o cérebro, no caso dos transtornos mentais, depressão, ansiedade, autismo, TDAH, bipolaridade, síndrome do pânico, esquizofrenia, dependência química, tudo isso é efeito. Nós geramos isso. Então, buscar ansiolítico, buscar antidepressivo, buscar a ajuda dos colegas da medicina acadêmica é maravilhoso. Essa medicina evoluiu muito, mas se nós temos ferramentas, e o dia 18 de abril, ele também aí tem todo o seu significado. Por quê? Porque o trabalho de Kardec, ele trouxe o Consolador. E é consolador em vários sentidos, tanto de medicina curativa, como de medicina preventiva. Vocês lembram do livro Nosso Lar? Vale bombom agora. Caixa dupla. Posso fazer a pergunta? O que é que eu deixo para semana que vem? Mande por WhatsApp. Vamos fazer um grupo nosso aqui, brincando um pouquinho. Então, o que acontece? O que eu ia perguntar mesmo? Isso, livro Nosso Lar. Se vale bombom, só pode ser essa a questão. Num domingo, veneranda, uma das ministras, faz uma palestra para toda a colônia, tarde de domingo. Quem estava trabalhando assistia a veneranda por telões, que naquela época lá do outro lado já existia. Quem podia ia assisti-la, vamos dizer, presencialmente. Qual foi o tema que veneranda escolheu para falar para a colônia inteira num momento, eu diria, solene do calendário da colônia? Adiantou alguma coisa eu dizer que a caixa é dupla? Oi? Alimentação? Pode repetir, por favor? Alimentação? Alimentação. Alimentação. Olha, eu falei 2 caixas. Pode trazer. Pode, ó. Olha que mesa grande, cabe uma aqui e a outra do lado. Hã? Ganhou. Então eu vou pedir para ela, porque ela perdeu, está aqui. Aí ela passa direto para você. É o pensamento. E por que eu lembrei dessa palestra de Dona Veneranda, né? Distinta ministra? Porque o pensamento é tudo. Pensamento equivocado adoece. Por que a importância do Evangelho de Jesus? Por que ele dizia orai e vigiai? Por que ele dizia a Pedro, falando a Jesus, andando, mestre, é preciso então perdoar 7 vezes? E aí Jesus não deu. É preciso perdoar 70 vezes 7 vezes. Querem ver que coisa interessante? Eu vou falar nisso, vou explicar. Perdão
num novo modelo de medicina, nós chamamos paradigma, religiosidade, espiritualidade em medicina. Eu estou falando de ciência médica, não estou falando de ciência da espiritualidade, mas que também está incluída. Colegas do mundo inteiro se reúnem, sobretudo em psiquiatria e cardiologia, nessa fronteira. Como lidar com a espiritualidade na prática clínica? Então, o que acontece? Esse tema é um tema cada vez mais relevante. Então, nós precisamos nos debruçar em relação a essas coisas, porque perdão, para aqueles que estão numa espécie de dianteira, trabalhando no paradigma novo, perdão é saúde pública. Olha como uma coisa do médico divino, modelo e guia, governador da terra, não é? Trouxe há 2000 anos. Nós levamos 2 milênios para agora irmos trabalhando isso no dia a dia da medicina. Ele, o médico sublime, o educador divino, propondo para nós uma mudança nas nossas condições espirituais, morais, mentais, afetivas, emocionais, para um futuro melhor e mais feliz. Para que ele veio se não foi para isso? Para nos ajudar a uma humanidade infeliz, sofredora. Enfim, de tarde nós vamos ver outras questões. Então, a ideia para nós é que nós temos as esferas, umbral médio, umbral inferior, trevas e abismos. Para cima, arte, cultura e ciência, depois do umbral superior, amor fraterno, universal e divino, governo da vida. Qual é o sentido? Quando nós dormimos, nós todos temos um lugar. Como será o lugar de cada um no planeta? Quando nós dormimos, ou vamos fazer uma cirurgia e o anestesista nos anestesia, e nós fomos sedados, vamos imediatamente para o outro lado. Para onde? Cada um tem um lugar. E o lugar de cada um depende do que cada um é, do que cada um sente, do que cada um aspira, do que cada um se propõe, do que cada um sonha de agora para o futuro. Porque o sonho, tudo isso importa. O nosso sonho nos permite uma ideia de nós mesmos amanhã ou depois. Então, para onde nós vamos quando morremos é o mesmo lugar para onde nós vamos, em geral, quando nós adormecemos. Por isso que a espiritualidade sugere, filho, ao menos faça uma leitura edificante antes de dormir. Se não tiver o livro à mão, ore e peça a condição de continuar sendo assistido ou assistida pelo anjo de guarda, pelos guardiões, pelos benfeitores. Busque um lugar mais elevado. Do contrário, todos nós vivemos anos e anos. Como foram as nossas noites, como foram as nossas relações com o mundo espiritual. De novo, a importância da reunião mediúnica nos dando esse conhecimento. Mas disso nós falamos mais adiante. São 209 slides, eu estou no primeiro. Como vai ser, não sei. Mas os temas vão surgindo e nós vamos caminhando de mãos dadas nesse sentido. Então, deixa eu passar o próximo. Esse é o roteiro, não é? A primeira parte. Amanhã, a segunda parte, dia 19. O roteiro do nosso estudo. Então, primeira ideia para nós colocarmos os pés no chão. O que vem depois? A realidade do ser. Alma, perispírito e corpo. Para quem? Para os encarnados. Porque desencarnados têm tudo isto, mas não têm corpo físico. Noções básicas sobre mediunidade.
uma ideia para nós. Vimos ser hoje, todos são de alguma maneira médicos. Por quê? Nós estamos na prisão do corpo, mas nós somos seres espirituais. Se não fosse o mundo como ele é, de expiações e de provas, nós só viveríamos no mundo espiritual, como a imensa maioria dos mundos do universo. Isso aqui, planeta Terra, é quase um caso à parte. Tipo assim, olha, tem que ter um mundo material para esse contingente de espíritos atrasados, seja o nosso caso na Terra, seja em inúmeros outros casos no universo, precisa de um planeta assim. E cada planeta tem o seu Cristo, o seu governador. Na verdade, Jesus é co-criador da Terra. Estudamos o que com Kardec? A hierarquia dos espíritos. Espíritos de terceira ordem, os imperfeitos, espíritos benévolos, bondosos, bons, os de segunda ordem, e estudamos os espíritos de primeira grandeza ou de primeira ordem. Quem são? Os puros ou puríssimos. Naturalmente, nós incluiríamos Jesus nesta condição, mas os Cristos são muito além destes de primeira grandeza. Lembrem do livro A Caminho da Luz. Numa altura em A Caminho da Luz, Emmanuel diz que quando a Terra ainda se resfriava, depois de se deslocar muitos bilhões de anos do Big Bang, mas ela ainda com alguma incandescência, Jesus já era um Cristo de Deus. Sabe quando que a Terra se resfriava? 3,7 bilhões de anos. Não estamos falando de milênios, não estamos falando de milhões de anos, mas de bi. Então, nós espíritas, mesmo como espíritas, ainda não conhecemos Jesus. Como não conhecemos muitas coisas e como nós estávamos lembrando, pouco conhecemos sobre a realidade do mundo espiritual. E por que isso é importante? Porque nas reuniões mediúnicas sérias, se você tem equipe preparada, você se depara com aqueles relacionados aos doentes graves ou moderados, de qualquer problema médico, pediátrico, da adolescência, da vida adulta, da geriatria, da ginecologia, de todas as áreas. Então, há uma medicina sendo descortinada à nossa frente e que tem a ver com algo que é o centro espírita, a doutrina espírita, que poderá nos conduzir para uma prática segura, cujos resultados mudam completamente a história do paciente. Quanto a questões básicas da mediunidade, lembramos, mediunidade é universal. Lembramos também de algo além disso, a ideia de que todos, de um certo modo, encarnados, são médicos. Uns mais conscientes, porque espíritas ou de outras crenças, onde a mediunidade também faz parte. Mas a ideia é de que essa mediunidade precisa ser estudada, conhecida. Não foi por outra razão que o próprio codificador usou da sua vivência, experiência, ele junto do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, que é Jesus, esteve com Kardec. Kardec ficou assombrado com o que ele dizia. E ninguém sabia o nome daquele Espírito que falava coisas tão maravilhosas. E um dia, Allan Kardec não resistiu. Mas qual é o vosso nome? Quem sois?
O próprio Allan Kardec não resistiu e perguntou quem era aquela entidade. E aí Jesus, de uma maneira muito querida, ele diz: para ti eu me chamo verdade. É o Espírito de verdade. Enfim, então reparem, nós todos temos que estudar essas coisas. Assim como em medicina você tem no mundo, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, disciplinas, matérias ou obrigatórias ou optativas de espiritualidade. As melhores é Harvard Medical School, Duke University, Cambridge, Oxford. E aqui no Brasil, em qualquer das capitais, você tem. Por quê? Porque o paradigma novo da medicina junta o antigo, ilumina o antigo e ele é todo espiritual. E nós vamos ver amanhã casos que mostram o resultado, que é o que todo médico pode crer, pode esperar para que o seu paciente tenha uma melhor evolução. Então, existe mediunidade sutil e mediunidade ostensiva. Se uma pessoa recebe uma psicofonia, é uma mediunidade ostensiva. Se ela escreve uma carta consoladora, como Francisco Cândido Xavier escrevia, ele é um excelente modelo de médium ostensivo. Mas existem aqueles que até podem escrever páginas de livros, estão mediunizados, mas é uma mediunidade sutil, de tal maneira que ele ou ela, médiums, sabem o que estão escrevendo. Às vezes parece até que são eles próprios ou elas que estão escrevendo. Então, como diz no livro próprio, os fenômenos podem ser os chamados fenômenos psíquicos. Fenômenos psíquicos podem ser anímicos e mediúnicos. Tudo é bom. Se é anímico, é o encarnado que está escrevendo ou falando alguma coisa. Se é mediúnico, é porque mais ou menos nitidamente tem um médium, o espírito assistindo. E às vezes até assinando quem possa ser. Algo para vocês irem assim numa expectativa fraterna. Eu vou ler para vocês uma ou duas ou três mensagens recentes. Acredito que amanhã de manhã, para vocês terem uma ideia de algo que são temas relevantes do nosso estudo de hoje, de amanhã, e que, a pedidos ou espontaneamente, a espiritualidade nos trouxe através de médium A, médium B ou médium C. Então, de novo, fenômenos psíquicos, anímicos e mediúnicos. Fenômenos mediúnicos, sutis ou ostensivos. Então, estas coisas são básicas. Então, vamos adiante, porque esse ainda é o número 2, são sempre quantos? Então, vejam, o estudo e o exercício da mediunidade curadora. Reparem, mediunidade curadora no sentido ostensivo. O que é isto? Uma pessoa está enferma, com problema de um tumor, com problema de uma síndrome, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico disseminado. É uma doença autoimune irreversível, progressiva, podendo gerar nefropatia, cardiopatia e vários outros problemas, e sobretudo as articulações são atingidas. Enfim, o grupo de trabalho, tendo alguém que é médium de cura. O que é médium de cura? É aquele que tem fluidos no sentido do ectoplasma. Só que o ectoplasma todos têm. O ectoplasma é a essência do duplo etérico, que pertence ao homem físico encarnado.
é do corpo. Mas essa estrutura é rica de fluidos, de moléculas sãs, como o próprio Kardec rotulava. As materializações de espíritos são obtidas como tem uma médium de ectoplasmia, entre a prece de abertura e a prece de encerramento, porque é para ser um trabalho espírita, ela fornece esse ectoplasma. Todo mundo o possui, só que os médiuns de ectoplasmia são aqueles que sabem, têm a condição de exteriorizá-la. Quem? O recurso da ectoplasmia. E aí os desencarnados, que têm os seus perispíritos, eles se revestem daquilo e eles se tornam aparentes. Não é uma vidência, não é algo que depende da mediunidade de evidência, é uma corporificação. Todo mundo que está no ambiente dele interage, conversa. Eu mesmo tive chance disso por uma década. Então o que acontece? Quem tem essa facilidade, porque a mediunidade de cura ou curadora depende dessa exteriorização, que você pode usar para a materialização luminosa, que todos veem, ou pode ser usado para desmaterializar o tumor. Vocês já imaginaram? Uma pessoa vem com uma neoplasia maligna, bate na porta do grupo espírita, a direção da casa programa, olha, na data tal, nós vamos ter reuniões para ajudar os pacientes. Venha, faz uma ficha e a pessoa vem na data combinada. Já imaginaram o médium de ectoplasmia atuado por um médico desencarnado e ele vai e desfaz o tumor? Quando a pessoa vê, cadê o tumor? Leva para o médico essa informação, ele pede outro ultrassom. E aí que ele fica completamente admirado. Olha o primeiro ultrassom e agora você faz esse outro. Houve alguma troca no laboratório de ultrassonografia, mas não houve. Então, casos assim são incomuns. Grupos sérios, espíritas, mesmo para isto, são incomuns. E lembrando que por causa das carências emocionais, por causa da fragilidade emocional de doentes com problemas sérios, há uma tendência de acreditar. E às vezes o médium ou a médium não são confiáveis. No Brasil nós já vimos isso. E que se tornaram problemas, casos de polícia. Lembra? Não vou comentar essa história. Mas isso é uma minoria. Porque os médiuns espíritas sérios estão fazendo o que podem, seja numa cidade ou noutra. Posso contar um caso rápido? Minha mãe, em Niterói, no estado do Rio, naquela época, ela tinha uma dor abdominal. Nenhum médico alopata ou homeopata naquela época não tinha ultrassom. Eles não descobriam a causa da dor. Davam homeopatia, davam analgésico. O analgésico ajudava, mas a dor voltava. Alguém disse para ela: Ruth, tem um casal de médicos de cura em Caratinga, Minas Gerais. Vai lá. E aí ela chegou para mim e: Sérgio, vem comigo. Eu ia dizer o que? Claro, mãe. E aí fomos de carro do Rio de Janeiro para Caratinga. E aí chegamos na reunião, era um casal de médicos espíritas. Sabe quem que eu conheci lá? O gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Uma das psicografias que eu posso compartilhar com vocês, para minha surpresa, veio dele, endereçada para mim. Então ele, naquela altura, ele estava deitadinho
numa cama, e ele falava, fazia a evangelização dos que estavam ali para receber ajuda, falando do Evangelho de Jesus, enquanto numa cabine mais fechadinha o casal fornecia o ectoplasma. Quando eu entrei com a minha mãe, um espírito materializado, com turbante, com uma pedra avermelhada na frente do turbante: entrem, por favor. Minha mãe se deitou. Ele entendeu que eu era estudante de medicina na época, portanto foi ontem. E aí o que acontece? Quando a minha mãe vê, a mão do cirurgião já estava dentro do abdômen dela. Ela leva um susto, porque ela continua sensível a toque e a qualquer coisa dolorosa. Ele coloca a outra mão na fronte, ela fica calma, e ele penetra com a mão em algum lugar que só ele enxergava e tira algo, entrega a uma colaboradora que guarda aquilo numa gaze. Quando eu vejo aquilo, era um negócio tipo um trombo que saiu de dentro do abdômen. No que ele faz isso, ele faz assim no abdômen dela, e o abdômen fecha. Eu nunca mais vi algo parecido. Claro, num centro cirúrgico convencional, mas aí é o bisturi que faz e a sutura que fecha. Enfim, passamos a noite no quarto de hotel e pegamos o carro de volta da pessoa que nos trouxe, de volta para casa no Rio de Janeiro, no Niterói. Minha mãe nunca mais teve dor de Era aquele aspecto que ninguém ficou sabendo que era e como havia surgido, que era tipo um corpo estranho em algum lugar do abdômen, e era ele que desencadeava o sintoma de dor na minha mãe. É só para vocês terem uma ideia de que há uma diversidade, mas mediunidade de ectoplasmia autêntica, verdadeira, como todas devem ser, é incomum. Mediunidade de efeitos físicos. Se vocês relerem o livro dos médiuns, vocês vão ver todos os fenômenos de emancipação da alma, do magnetismo de cura, que nós vamos falando um pouco hoje de tarde ou amanhã. Então, exercício da mediunidade curadora, outro tipo, não é ectoplasmática, é a reunião de desobsessão. Porque a reunião de desobsessão com equipes próprias, elas são curadoras. Você cura ou ajuda, encaminha, acolhe os desencarnados ligados ao lúpus, ligados à esquizofrenia, ao autismo, à depressão com ideação suicida. Você ajuda medicamente nessa abordagem mediúnica, espírita, o mundo espiritual. O que tem mais no mundo espiritual são colônias com hospitais, escolas, cursos de tudo, mas em planos mais elevados, porque a realidade mais numerosa, a luz do sol não penetra. O umbral inferior não penetra. Penetra milímetros da superfície. Então é importante nós nos lembrarmos que é preciso conhecer a casa planetária. É uma forma de conhecermos a nós mesmos. O caminho, a ferramenta é a doutrina espírita e é o trabalho mediúnico. Muito bem. Fenômenos psíquicos, lembram? Anímicos ou mediúnicos? Os dois importam. Não confundamos animismo com mistificação. Animismo é válido, é a alma do encarnado apresentando, trabalhando, fazendo algo de útil. Mistificação é outra coisa, é uma coisa falsa, equivocada e não pode ser permitido. Não é? O médium, o ser humano,
ou aprendiz da mediunidade, se fazendo passar por alguém, não é? Mas com a intenção de se apresentar e, como se diz vulgarmente, ficar bem na foto. Então, isso é para ser estudado e orientado para que isso não se torne comum. Não é? O preparo dos médiuns aplicadores dos fluidos, esse preparo é essencialmente que ele tenha saúde física. Não é que ele tenha que ter ou ela uma saúde perfeita. Hipertensão, diabetes mellitus, um sobrepeso, não digo obesidade mais acentuada, não vai causar nenhuma dificuldade. Mas o hipertenso tem que estar medicado. O diabético tem que estar seguindo as orientações dos médicos. Mas ele pode trabalhar. E Yolanda, a médium que eu havia comentado, ela era diabética. Havia um espírito de um médico famoso no Rio de Janeiro, Pedro Ernesto. Ele, desencarnado, havia sido professor universitário, havia sido prefeito da cidade do Rio de Janeiro, se materializava todas as reuniões. Como eu era o único da área médica, mesmo estudante, ele às vezes dizia: Sérgio, precisamos mexer na medicação de Yolanda. Quem sabe, olha o jeito carinhoso, você diminui o Adalat. Adalat era um remédio, ainda tem, mas se usa muito menos do que naquela época. Quem sabe diminuímos de 2 comprimidos por dia para 1. Ninguém ali tinha ideia de Adalat. Ele tinha. Outros médicos desencarnados, claro que também. E eu era tipo uma pontezinha. Porque eu tinha contato direto com a Yolanda, fisicamente. E aí, terminada a reunião, eu dizia: olha, doutor Pedro Ernesto mandou um recado para você e tal, e assim por diante. Então, esse preparo é no sentido de saúde física, saúde mental, conhecimento doutrinário, o melhor conhecimento possível, para que tudo favoreça para a vida toda, uma vez começando a atividade mediúnica, que aquele médium vai fazer tudo direitinho para o melhor resultado, que é o que todos queremos, desencarnados e encarnados, a partir daquela equipe com os tais médicos. Pois bem, esse preparo dos médicos aplicadores envolve estas coisas. Como se diz em medicina, cada caso é um caso. É preciso que alguém oriente, é preciso que alguém observe. Para isso tem os diretores da instituição, tem os que cuidam daquele trabalho naquela instituição. Então é um processo. É como eu costumo dizer, uma equipe mediúnica, seja com que feitio, com que atividade for, hoje ela tem perfil. Daqui a 2 anos, ela tem que estar melhor. 2 anos de estudo, 2 anos de vivência, 2 anos de confraternização e amizade entre os integrantes da equipe. Tudo isso é importante. Tudo isso traz uma base sólida para um bom resultado. Não é só o resultado que importa. É claro que ele importa muito. Mas o que importa? A vida, a convivência, a ideia de um grupo familiar que esteja também convivendo por outras questões, em que um possa ajudar os demais e todo mundo ir para frente. Então, lembrando, nós vamos ver outros detalhes mais adiante. Agora são 11h05. Eu pergunto, que tal uma pausa de 6 minutos e meio? Já está passando. Ou então, se vocês preferirem, eu vou direto até meio-dia. Eu acho que... O que vocês acham? Pausa.
pausa instituída. Olha lá, comportando o pronome.